Boa tarde. Os parabéns aí para os avós, né, aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de parabenizar. Agora, eu desconfio de quem é a avó mais nova aqui, que deve ser a irmã Lúcia. Certo, irmã Lúcia? Cadê a irmã Lúcia? Sim, a irmã Lúcia nasceu quando, Samuel? Dia 30 de junho. Existe alguma avó mais recente aqui, que tem um neto que tenha nascido depois do dia 30 de junho? Não, junho. Então, a irmã Lúcia é a avó mais, juntamente com o Mateus, não são os avós mais novos, não em idade, né, mas assim, em termos de avós, né, de terem sido avós. Agora, quem já é bisavô aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais alguém que foi... Quem já está na terceira geração já de avô? 4 é tataravô, né? Tetravô, né? É triavô? Pois é, então deve ser triavô. Tem alguém triavô aqui? Tem o penta, né? Não, então paramos nos bisavós, né? Pois é, meus irmãos, então é muito gostoso nós podermos estar aqui nesta data, comemorarmos esse momento, né, importante na nossa existência humana, né, esse momento de avô. Hoje mesmo eu já ouvi a irmã Eusênia dizendo algo que parei para pensar, né? Quer dizer, ela leu que ser avô é tão bom que, se a pessoa soubesse o quanto bom é ser avô, seria avô primeiro, né? Mesmo antes de ser pai. Quer dizer, de tão gostoso que é isso. E realmente é, né? Quem sabe, quem vive, a gente como pai, a gente tem aquelas obrigações de estar ali reprimindo, orientando, educando. Já o avô não, né? O avô acaba ficando ali com aquela parte boa, de levar no colégio, de poder curtir. Normalmente já está aposentado. Então é muito bom a gente poder marcar essa data nas nossas vidas e na vida da igreja. Eu espero que nos próximos anos a gente continue podendo também enfatizar e marcar essa data aqui na nossa existência, na vida de cada um dos irmãos. Eu gostaria de fazer uma oração, né, nesse instante, agradecendo a vida, né? Nós vamos começar este culto, que a irmã Westin vai dirigir. Nós teremos depois uma palavra com a irmã Nancy Duzilek, e tudo para agradecer a Deus, né, a oportunidade, o privilégio, a honra que Deus concede a cada um dos irmãos, de poder chegar a essa altura da vida, né, como os avós, bisavós, e gozando de saúde, podendo realmente, né, agradecer a Deus. E esse é o nosso objetivo nessa tarde. Pai amado, muito obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade de podermos aqui reunidos, ó Deus, como igreja Tua, como povo Teu, reconhecer, ó Deus, que nada somos sem Ti e que temos muito a Te agradecer. Obrigado por essa honra e esse grande privilégio, Pai, que Tu concedes aos meus irmãos, de poderem ter criado os seus filhos e agora poderem viver essa situação, Pai, onde estão criando, vivenciando o crescimento dos seus netos. Muito obrigado, Deus. Se conosco, fala aos nossos corações nesta tarde, através das músicas, dos cânticos, de tudo que vai acontecer aqui neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para
Se a gente pudesse ficar mais pertinho, é sempre bom. Nas fotos, então, a gente sai mais bonito quando está todo mundo junto. Já viram as fotos de vocês que eu boto no Facebook? Então, para todo mundo saber desse culto bom que a gente tem, desse momento bom, se a gente ficar mais juntinho. Outra coisa, a Domitila ela está numa turnê pela Europa e parou, foi para o encontro dos músicos e ficava lá. E o culto de sexta? Quem vai tocar? Ela já estava se sentindo dona porque os 3 cultos ela que participou. E ela, mas a Tamara vai, não vai? Sim, vai, pode ficar tranquila. Ela está na Alemanha hoje e vai para Amsterdã. E eu fico tão feliz quando as pessoas, independente das suas idades, apaixonam pela obra do Senhor, pelo culto, independente de faixa etária de idade, né? De estar juntos. Hoje, os adolescentes estão cantando hoje aqui e participando como um presente para a gente. E vão cantar também coisas que nós já cantamos. Os cânticos que eles vão tocar são coisas que nós já cantamos alguns anos atrás, pelo menos há 40 anos. Vamos ficar de pé e vamos cantar um cântico muito antigo nosso e é muito amado pelos batistas brasileiros. Senhor, nós estamos agradecidos pela vida, pelo teu amor, e por isso nós adoraremos a ti, só a ti, neste momento. Ainda nesse momento de gratidão, não sei os irmãos, mas eu fiquei emocionada, porque quantos milhares de anos, não, milhares não, dezenas de anos eu canto isso, quantas pessoas cantaram ao redor do mundo, e aí eu estou vendo a minha ex-adolescente ali, com a família dela, você vê que a sua avó foi, pois é, que lindo, aí foi me dando uma emoção dessa história, da vida, das nossas vidas, por isso vamos fazer essa leitura como um momento de também louvor ao Senhor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. O teu reino é o reino de todos os séculos, e o teu domínio, Senhor, subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Dêem graça todas as nações, exaltai-o todos os povos. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens.
exaltem-no na congregação do povo e louvem na assembleia dos anciãos. Rui, ora agora, agradeço a Deus pelas suas lindas netas. Ele, como não é ainda vovô, ele falou quase tudo do que um avô sente. Mas sabe, há uma coisa indescritível, não dá para dizer. Quando me perguntavam, meu sorriso ficava até aqui, isso aqui doía, e eu não conseguia rir, era uma emoção muito grande. Eu não sei dizer o que é, mas é assim, é uma bênção extra. Porque quando a gente nasce, a gente sonha em ter filhos, a gente quer ter uma família. Os netos é bênção extra de Deus. Eu estou vendo o fruto, o filho do meu filho, da minha filha. Senhor, as orações nossas como pais é assim: Senhor, deixa eu viver para eu poder criar meu filho. O que ele vai ser? Aí quando a gente ainda passa isso, ainda pode ver a outra geração, é assim, a gente não sabe, a gente derrama, abre o coração diante do Senhor. Senhor, como Tu és bom. A frase mais acertada é assim: Deus é bom. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos mais uma vez agradecer-te pelas infinitas bênçãos que tens derramado sobre as nossas vidas. Queremos nesse momento especial agradecer-vos pelo privilégio que nos concedeste de chegarmos até a esta faixa em que nós somos avós. A confirmação da Tua palavra de que a alegria dos velhos são os filhos dos filhos. Agradecemos-te porque chegamos até aqui.
E pedimos muitas bênçãos, muitas proteções para os nossos netos, para os nossos filhos e para nós também. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu queria te agradecer agora, Deus, pela vida de cada avô, cada avó que está aqui hoje, Senhor. Te agradecer pela vida deles, porque através dele, nós netos, a gente pode estar aqui, Deus, através da educação que eles deram para os nossos pais, Senhor. E melhor de tudo, a gente pode estar aqui na sua casa, Senhor. Te agradeço, Senhor, por cada mimozinho deles, Senhor, cada comidinha gostosa que eles fazem para a gente, cada palavra doce que eles falam, Senhor. É tão bom ainda tê-los aqui conosco, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade de ser neta, Senhor, e ter a voz, Senhor, para ainda cuidar de mim, Senhor. E nos ajude a honrar, Senhor, com tudo que eles fizeram, Deus. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos agradecidos, Senhor, por tua compaixão, por tua misericórdia. E neste momento repensaremos as nossas atitudes e caminhos. O bom da gente estar vivo é que a gente ainda pode mudar alguns paradigmas e limites da gente. Porque Deus ainda está vivendo, deixando a gente aqui para alguma coisa que a gente ainda tem para ver, fazer e ajudar, né? Levar avante uma missão dele. Nós vamos ler o texto bíblico todos juntos. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Eu gostaria que a gente fizesse esse exame dentro da gente, porque ela disse assim, pela palavra doce dos avós, mas nem todos os avós têm uma palavra doce. A gente é normal, a gente sabe disso, não sabe? Nem todos, porque também a gente não aprendeu a ser avó. A gente está sendo avó e avô agora, a gente sabe ser mãe e pai. E aí, às vezes, a gente até se mete, porque a gente já sabe ser mãe e pai, e o nosso filho ainda não sabe ser pai, porque não vem com bula, e a gente acaba se metendo. Mas a gente tem que aprender a ser avô, porque aquele ser que a gente ama muito, porque ele é a cara do filho da gente, ele parece com o filho da gente, ele não é nosso. É um aprendizado eterno, a gente não sabe nada, mesmo com 90 anos, com 80, que a gente também tem que aprender a ser bisavó, porque eu vejo a minha mãe, às vezes ela quer ser avó, ela não quer nem que se chame de bisavó, mas a avó sou eu, aí ela ainda é a bisavó, e algumas coisas sou eu ainda a avó, mais perto da outra geração. Então, quantas vezes nós já erramos, mas erramos porque não queríamos que os nossos filhos, nem as nossas filhas, nem noras errassem e acertassem mais. Mas Deus é o mesmo Deus de sempre, que cada dia nos ensina e nos ajuda. E aquelas palavras duras que a gente talvez não tenha coragem de pedir perdão, que a gente deu, mas não tem coragem de pedir perdão, a gente fala com o Senhor, que o Senhor vai lá e arruma tudo. Ainda bem que entre o nosso filho, entre os nossos netos tem o nosso filho, aí o nosso neto entende a gente. Pode ser que o nosso filho, a nossa filha não entenda, mas o neto entende e gosta daqueles afagos que a gente faz, meio assim, escondido dos pais deles. Nós vamos orar agora, vamos cantar a primeira estrofe e vamos orar silenciosamente.
isso uns 30, 40 anos atrás, a gente fazia um contralto com um som de tenor lá em cima. Então podem fazer, eu estou ouvindo alguém fazer, podem fazer, cantem todas as vozes que vocês conheçam e que elas fiquem dentro do acorde, vai ficar tudo direitinho. Vamos cantar essa última estrofe. Silenciosamente, aquela oração que está no seu coração, só sua, fale com o Senhor agora. Senhor, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Foi a nossa época que começou a cantar, que ele canta minha alma. Tem uns 40 ou 50 anos. Só o estribilho. Pai amado, nós rendemos graças ao Teu nome, ó Deus, porque a Tua promessa tem se cumprido na vida de cada um de nós aqui, Senhor. Te rogamos que Tu nos ensines, ó Deus, a sermos avós e não pais. Que nós tenhamos a atitude que Te agrade, de modo que eles possam olhar para nós e ver a Tua imagem refletida na nossa vida, Senhor. Ajuda a cada um de nós a entendermos isso e a mostrar-nos, ó Deus, a mostrar aos nossos netos o quão bom é servir ao Senhor. Que eles possam, ó Deus, o mais cedo possível nas suas vidas, ter uma experiência de salvação em Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém. Agradecidos, é tudo oração de graças hoje, né? Então, agradecidos, Senhor, pelo cuidado sempre presente naquela quebra que a gente teve, naquela quebra daquele osso, naquela artrose quando apareceu. A primeira vez que eu vi o meu dedo do pé ficando torto, eu fiquei, meu Deus, eu vou ficar com todos eles tortos. E eu ficava olhando, eu andava na praia e ele estava torto. Sabe, ele dá uma volta, não é engraçado. A gente sente uma dor e depois que fica torto não dói mais. Aí quando começa a doer, outro, assim, meu Deus, é outro que vai ficar torto, porque já está começando a doer.
Senhor, muito obrigado que a gente sobreviveu aos nossos dedos tortos. Não é? As vaidades, as coisas, a gente aí vai entendendo. Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias, né? Para alcançar corações sábios. Sim, porque tem duas coisas: ou a gente morre cedo, ou a gente perece. E aí a gente precisa aprender sobre essa faixa, né? E viver bem com a gente, bem com os nossos remédios. Senhor, agradecidos pelo seu cuidado. Eu tinha que comprar uns remédios caros, eu fui falar aqui no culto, aí aparece a Célia Rolo com presente para mim. Presente para a gente é glicosina com droidina, que é o Atrolif, que custa carésimo. Ela trouxe, o filho dela manda dos Estados Unidos, do Irã, ela foi e me deu assim, fechadinho. Eu disse, meu Deus, mas você vai precisar também. Ela, não, mas o Irã sempre me manda. Aquilo é o cuidado de Deus, que eu não sabe, porque as dores vêm, as vértebras juntam, mas elas não se quebram, a gente continua vivo, a gente continua até se abaixando, fazendo até o que o médico diz para a gente não fazer. Isso, sabe, Deus vai ajudando e dando suporte, e a gente vai sendo um suporte para os filhos, para os netos, para os amigos. Senhor, como agradecer tudo que o Senhor tem providenciado para cada um de nós? É impossível, mas a gente tenta. Vamos cantar este hino que fala sobre isso. Foi emocionante, eu não consegui nem cantar um trecho, porque fiquei lembrando da minha neta. Por 5 vezes nós tivemos que explicar para ela por que o vovô não mora na mesma casa da vovó. Eu não vou falar isso numa igreja grande, mas estou falando com os irmãos, porque todos nós já passamos isso. E eu, depois de 20 anos de casado, tive que recomeçar sozinho. E aí, o primeiro dia de apresentar minha neta na igreja, foi muito difícil, mas estávamos todos juntos. Mas eu fiquei, meu Deus, eu devia ter engolido mais sábados, eu devia ter andado mais, eu devia ter ficado mais. Será que dava? Mas aí é porque a gente esquece, né? Mas Deus já abençoou, já fez. Aí eu tive que explicar. Na 5ª vez eu falei, Débora, você ainda não está entendendo, né? Assim, não, vó. Mas aí agora ainda vou ter que explicar para mais 3, que agora ela entende. Mas essas dores, Deus também vai amaciando, vai cuidando. Porque ontem eu tive que ligar para o meu ex-marido, porque eu precisava interceder por alguma coisa do meu filho.
E a gente vive tão bem que é uma bênção. Ele falou para mim, você é uma bênção. Eu falei assim, você também. E a gente pode contar um com o outro. Porque filho é para sempre, e ex-marido também. Ex-marido é para sempre. A gente tem que tentar cuidar disso tudo, ex-mulher, porque é a família da gente. Outros são agregados, vão vindo por amor especial que Deus vai enviando. Mas sabe, a gente está ali, no Natal está todo mundo junto, o Marcelo também, a gente troca presentes, cada um tem a sua função na família, a gente não pode consertar o que foi feito, mas a gente pode arrumar e corrigir as coisas para o futuro, para trazer segurança para essa família, para os netos que estão chegando. Quando eu olhei para ali, eu não aguentei. Então, este momento foi o de gratidão pelos avós. E os nossos queridos adolescentes vão cantar conosco, ensaiaram cânticos que eles não conhecem, para também cantar conosco, fazendo assim a parte deles, neste momento de gratidão ao Senhor. Nós vamos cantar o Graças Dou por Minha Vida. E vai colocar lá na transparência? Eu acho que não, né? Porque, me dá aqui, por favor. Mas os irmãos sabem, é aquele graças dou por minha vida que Jesus já transformou. Você tem aí, Jean? Não tem não, mas a gente vai cantando. Quem não souber, canta lá, 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 porque eu sei que os irmãos sabem uma frase ou outra, não tem problema. Sabe quando a gente vai ficando esquecido? A gente não deve, por causa disso, deixar de adorar e louvar o Senhor. A gente canta lá, 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 por dentro a gente está cantando. Como os nossos netos pequenos, por dentro eles estão cantando do jeito que sabem. Então vamos cantar junto com os adolescentes. Vem, já estão aí. Graças dou por esta vida que Jesus
como algo que a gente gostaria de cantar é A Paz do Céu, que encheu, isso é dos anos 70, meu coração. A Ciomara, que cuida dos nossos netinhos quando eles vão crescendo, aqui na igreja, para ela orar agora neste momento de ação de graças, agradecendo ao Senhor pelos pais, pelos avós, pelos que são responsáveis. Oremos. Graças damos ao Senhor por este momento aqui reunidos como seus servos, mas também, Senhor, como pais, como netos, avós, agraciados, ó Deus, porque todos podemos viver na sua presença, experimentar da sua bondade, tendo o privilégio de cuidar e amar uns aos outros. Louvo ao Senhor porque aqui podemos refletir e pensar na grande responsabilidade que é amar, cuidar, zelar, educar. Que o Senhor esteja nos ajudando sempre, ó Deus, a agradar o seu coração. Estarmos também conduzindo os pequeninos nos seus caminhos. Caminhos de vida, caminhos de paz, caminhos que nos levam à eternidade. Ó Deus, obrigada, Senhor, pela vida dos avós da sua igreja. Obrigada pelos avós que muitas vezes não são avós de sangue, mas são avós, pessoas presentes nas nossas vidas, que nos ajudam em tantas coisas, em tantos momentos. Em nome de Jesus, amém. Quando a gente vivendo, que a gente vê nossos colegas da adolescência sendo avós, nossos amigos de sempre, da caminhada também. Nós vamos ouvir a palavra desta minha amiga, que também é vovó, e que todos nós conhecemos, que é a querida Nancy Duzilek. Que Deus abençoe, que a palavra dela, que sempre é uma palavra muito boa, fale ao nosso coração nos dias de hoje, nesse dia que a gente está pensando muito sobre o que fizemos ou deixamos de fazer. Obrigada. Prazer, meus irmãos, estar com vocês nessa tarde. E confesso que é a primeira vez que eu falo como avó.
para avós, né? Então, é muito bom, porque quando a gente chega na maternidade, quem está com dor é a nora, é a filha. Quem está tomando injeção, anestesia, é ela. A gente só pega o bebê no colo e agradece a Deus pelo bebê, né? A gente não tem trabalho nenhum, apenas aquele de agradecer a Deus pela criança que chega ao mundo, que faz parte da nossa vida, que é sangue do nosso sangue também. E eu vou conversar um pouquinho com todos sobre a avó, o avô, privilégio e responsabilidade. Tudo na vida tem preço. A gente estava comentando isso agora há pouco com algumas pessoas. A gente sempre paga um preço. Nunca existe só bônus, também tem ônus. E aí a gente, como avó, como avô, a gente vê que como a gente precisa lembrar que nós temos os nossos privilégios, mas também nós temos as nossas responsabilidades. Eu gosto de pensar que a vida é feita de fases: criança, juventude, adulto, terceira idade. A gente não quer dizer velhice, mas é. Quando a Wesley estava falando sobre o dedo torto, eu estava lembrando da minha dobradiça aqui do lado, que ela de vez em quando a linguiça. Então a gente nota que a idade vai chegando, não tem como. Eu costumo dizer que do pescoço para baixo eu só ando na ré. Quando muito, primeira. Agora, do pescoço para cima, a gente tem que andar em quarta e quinta, a gente não pode parar. Porque a cabeça da gente tem que estar, né, a mil. Mesmo que o corpo já comece a frear, mas a gente não pode, com a cabeça tem que estar inteira. Então a gente vê que nessa idade a gente precisa também de lembrar que nós temos experiência, porque quando a gente é criança, a gente tem energia. Por isso que Deus não dá criança para mulher velha, porque a gente não teria condições. A gente é só avó. A avó vai, lambe, né, Lúcia? Lambe, né? E toma que o filho é teu, bye bye, tô indo, fui. Muita energia. E eu quando vejo essas mães jovens, né? Abaixo, levanto, pego a criança e com bolsa aí pendurado, tudo. Gente, eu chego até a ficar com falta de ar. Porque é tanta energia da mãe também, porque a mãe com 20, 30 anos está no pico da energia, como mãe, como jovem. Então a gente tem a energia da criança, a gente tem a força da juventude, a gente tem a maturidade da idade adulta e tem a experiência da terceira idade. Como já foi dito, seria bom se a gente fosse avó antes de ser mãe. Mas a gente só aprende depois. A gente só aprende a ser pai depois que a gente aprende a ser filho depois que a gente é pai. E a gente aprende a ser avó depois que a gente é filho. Pai, aliás, né? Estou fazendo confusão aqui. Mas a vida tem essas fases, e o bom de cada uma delas, o que eu aproveito nessa fase que eu estou, o que eu tenho que aproveitar dela. Então a gente tem aí o versículo 6 do capítulo 17 de Provérbios, que é o que estava no convite. E gostei da oração do Rui, quando ele falou que a alegria dos velhos são os filhos dos filhos, porque na Bíblia está a coroa dos velhos. E coroa é aquela coisa que você coloca na cabeça para dar um sinal de majestade. Mas nós também somos coroas, não é? Aquele coroa, está vendo coroa? Está vendo aquela coroa? Como quem diz, aquela velha? Aquele velho? É um tom pejorativo que usa a coroa. Mas coroa é sinal de poder, sinal de majestade, sinal de alguém que tem uma capacidade de comando. Aí você tem aquelas coroas de ouro, coroas de pedras preciosas, coroas de louros, coroas feitas de várias formas, como tem coroa de Natal, né? A gente faz aquelas coroas de Natal, então tem uma forma de coroa. Mas vamos pensar na coroa, nós, coroas. Nós somos coroas coroadas. Já pensou? Se a palavra de Deus diz que os netos são a nossa coroa,
É sinal que nós estamos sendo coroados com cada neto que nasce. Então, quem tem 10 netos tem 10 coroas. Eu só tenho uma, por enquanto. Não sei se vai ter mais, mas hoje em dia está fazendo uma ração racionalizando neto para a gente, né? Porque os nossos antepassados davam assim 10, 20 netos para os avós. Hoje eles dão 1, 2, assim, muito espremidinho, quando muito, né? Então, já também as dificuldades, porque é outra realidade. Nós que fomos crianças nos anos 40, 50, 60, a realidade era outra. Não adianta dizer, aquele tempo era bom. Não, meus irmãos. Quando algumas mulheres falam assim, porque naquele tempo que era bom, eu falo assim, então você vai pegar a sua máquina de lavar, você vai pegar seu micro-ondas, o seu fogão a gás, o seu chuveiro, você vai jogar tudo fora. E vai usar fogão de carvão, vai arear a panela e botar no sol, e vai secar a roupa lá no varal, lá fora. Porque tem algumas vantagens. Aí me lembrei de uma experiência, de uma entrevista de um repórter com uma senhora de 75 anos. E a certa altura o rapaz perguntou assim, mas minha senhora, no seu tempo como é que era? Ela olhou bem para ele. Rapaz, no meu tempo não. Eu só nasci antes de você. O tempo é o nosso. Só você tem menos idade do que eu. Mas se você mexe na internet, eu também mexo. Eu também sei mexer no computador. Embora eu tenha 75, você tem 35. Então, o nosso tempo hoje é essa realidade que nós vivemos. Você já imaginou a sua mãe e a sua avó mexendo no computador? Mexendo no micro-ondas? Pode-se imaginar isso? Não. Porque hoje a realidade é outra. E quando você vê as nossas crianças e os nossos netos, e eu vejo pela minha, que vai fazer 2 anos ainda, e quando pega o celular do pai, ela aperta exatamente o botãozinho que aparece ela no vídeo. Me mostra aquele negócio para mim, qual o botão que aperta? Eu não sei. Porque a criança é nativa dessa nova tecnologia, ela já nasceu com isso. Tem até um vídeo japonês em que aparece a mãe tendo o bebê, e aquela parto normal, fazendo aquela força toda, e o bebê para nascer, está lá o médico, o marido e a enfermeira. Aí, uma certa altura, o bebê nasceu. E aí, a enfermeira já toda embrulhadinha, o bebê bem embrulhadinho, aquele que parecia uma pedrinha assim, bem durinha, né? Que quando fazia os bebês antigamente, que hoje em dia o bebê só fica com a fralda, mas eles ficavam todo enroladinho, aí mostra para a mãe. Aí, no que ela mostra para a mãe, o neném saca uma máquina de fotografia e tira a fotografia da mãe. É outra realidade. Esse tempo, essas crianças estão a 1000 na nossa frente, mas precisam de nós. Nossa geração nunca enfrentou tantas mudanças como esta geração que nós pertencemos. E eu vou ler um texto que eu achei muito interessante, mas que vale a pena a gente lembrar. Quantos anos você tem, vovô? Uma tarde o neto conversava com o seu avô sobre os acontecimentos e de repente perguntou, vô, quantos anos você tem? E o avô disse assim, bem, deixa eu me pensar um pouco. Nasci antes da televisão, das vacinas contra pólio, das comidas congeladas, da fotocopiadora, das lentes de contato, das pílulas anticoncepcionais. Não existiam radares, cartões de crédito, nem raio laser. Não tinha ar-condicionado, nem lavadora, nem secadora. As roupas simplesmente secavam no vento. Você já pendurou muita roupa na corda, né? O homem nem havia chegado à lua. Gay era uma palavra inglesa que significava uma pessoa contente, alegre, divertida. Não homossexual, como vocês falam. Nasci antes do computador. Dupla carreira de universitárias, nasci antes da terapia de grupo. Até completar 25 anos, a gente chamava o homem de senhor e uma mulher de senhora ou senhorita. Ensinaram-me a diferenciar o bem do mal. Ter um bom relacionamento era dar-se bem com os primos e os amigos. Tempo compartilhado significava que a família compartilhava férias juntos.
Não se conhecia telefone sem fios e muito menos celulares. Nunca havíamos ouvido falar de música estereofônica, FM, fita cassete, CD, DVD, máquina de escrever, notebook. Era um livreto de anotações. Aos relógios a gente dava corda todo dia. Eu me lembro muito bem do meu pai dando corda nos relógios lá em casa. Não existia nada digital, nem relógios, nem indicadores, nem marcadores luminosos dos jogos, nada. Falando em máquinas, não existiam nem cafeteiras automáticas, nem micro-ondas, nem rádio-relógio despertador, não tinha videocassete, nem nada de filmadoras. As fotos não eram instantâneas e nem coloridas, havia somente um branco e preto, e a revelação demorava dias. As de cores não existiam, e quando apareceram, sua revelação era muito mais cara e muito mais demorada. Havia casas onde se comprava coisas de 5 e 10 centavos. Sorvete, passagem de ônibus, refrigerante, 50 centavos. Um cruzeiro. Você lembra de um cruzeiro? Daquela nota azul de um cruzeiro? Havia casas, no meu tempo, a erva era algo que se cortava, não se fumava. Hardware era uma ferramenta, software nem existia. Fomos a última geração que acreditou que uma mulher Fomos a última geração que acreditou que uma mulher precisava de um marido para ter um filho. E hoje você sabe que nem isso precisa mais. Agora, meu neto, me diga quantos anos você tem, quantos anos eu tenho. E o garoto falou assim, vô, uns 200 anos. E o avô disse assim, não, 58. Nossa geração foi a geração que mais enfrentou mudanças. Porque muitos de nós fizemos muito trabalho em máquina de escrever, que os nossos filhos, nem os netos sabem o que é isso. Nem peça de museu, se olhar no museu não sabe nem como é que funciona. Não é verdade? Vocês não sabem o que é para lá. Tá vendo? Então, olha a carinha deles. É outra, né? É muito interessante como é que em tão pouco tempo, menos de 60 anos, nós tivemos tanta mudança. E a gente tem que se adaptar a essa mudança. Mas tem um outro texto, porque quando Provérbios fala que os netos são a coroa, aí tem um outro texto de Ruth. E para mim me chamou a atenção quando a nora de Ruth engravida e tem um filho chamado Obed, que vai ser avô de Davi. Repare que Noemi, a Ruth era nora, casada com um homem que não era mais o filho dela, porque o filho dela tinha morrido. Então, o filho que nasceu nem era neto dela, mas era uma avó por adoção, né? Uma avó emprestada. E é interessante que no capítulo 4 de Ruth, quando ela pega a criança, ela a coloca no seu colo, e todas as amigas parabenizam pelo bebê que ela está. E no texto fala que ela agora será consolada. Ele será restaurador da tua vida e consolador na tua velhice. Você já reparou que com todas as suas artrites e artroses, quando o neto chega em casa, você sai correndo atrás dele? Né? Corre. É interessante que de repente você começa a brincar de esconde-esconde. Você começa a brincar de correr com a criança que está aprendendo. Você volta, porque todos nós temos o nosso eu criança lá dentro. E a gente dá expansão para essa criança a brotar novamente, porque a criança que vem com filhos dos filhos são os nossos restauradores. Nos restaura a esperança de que a vida continua. E é interessante um texto que eu li, que a ideia é de que a criança que nasce dos nossos filhos, ela vem para nós como se fosse uma repetição daquele filho que tivemos lá atrás. E quando eu olho para minha neta, algumas birras que ela faz, eu vejo o pai escrito.
Eu digo, Sérgio, não é possível, estou voltando 40 anos. É você, cara, só que é menina, mas é você. E a gente começa a ver algumas coisas que os nossos filhos fizeram e agora estão os nossos netos repetindo. Espera, Lúcia, que você vai ver o Samuel fazer algumas coisas que você vai ver como é que é essa repetição da história. É muito legal. Mas como avós, que somos consolados por esses netos que Deus dá para nós, porque criança é renovação de vida. Cada criança que chega para nós é uma renovação de vida. Então, o que nós vamos fazer com essa responsabilidade? Porque o privilégio a gente sabe. O que nós vamos fazer com essa responsabilidade? Eu vou colocar algumas coisas que eu penso que para a maioria de vocês já é super conhecido. Lembrando que nós vivemos numa geração diferente, nossos netos são netos e devem ser amados, como qualquer neto. Uma responsabilidade de nós como avós, os limites bem definidos na educação. Quem é quem? Quem dá os limites para a criança? São os pais. Diz assim que pai ensina, a avó estraga. E eu não quero ser chamada de avó que estraga. Eu só quero ser chamada de avó que confirma as orientações que os pais dão. Agora, se os pais estiverem pisando na bola, a gente chama no lado, sem que as crianças vejam, e vai conversar com eles. Não chamar a atenção dos nossos filhos na frente dos netos, porque aí você dá munição para as crianças. E é um perigo, né? Então, fazer com que os nossos limites sejam claros. Pode? Pode. Não pode? Não pode. Ah, mas na casa da vovó tudo pode. Não, senhor, na casa da vovó também tem limites. Porque se a criança chega na casa da avó, tudo pode, daqui a pouco ela perde os limites e ela acaba perdendo o respeito por nós, porque nós não demos limites para ela. A gente sempre tem um limite mais elástico, né? Por causa da experiência de vida nossa. Mas tem que ter limites, então os limites têm que ser bem definidos. Respeitar o espaço dos pais. Já vi a avó com o neto no colo. Ah, fala para o papai que ele é bobo. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. É tirar o respeito da criança pelo pai ou pela mãe. E às vezes somos nós, avós, numa brincadeira que a princípio parece boba, mas que traz alguns malefícios para eles. Avós são para ser bênção e não para atrapalhar na educação dos filhos. Seja um constante intercessor pelos seus netos. Confesso aos irmãos que ser adolescente hoje é um desafio. Ser adolescente nos anos 60, como eu fui e muitos de vocês foram, foi tranquilo. Sabe qual era o maior problema nosso nos anos 60? Roberto Carlos. É ou não é? Os Beatles. Esse era o problema. A briga de pai e filho é porque a gente estava cantando música de Roberto Carlos. E você quer ver meu pai ficar uma fera? Era quando cantava Que Tudo Vá para o Inferno. Aquela música dele. Era comprar guerra dentro de casa. Mas hoje é muito mais complicado ser adolescente. É muito mais difícil o mundo hoje, porque os desafios são maiores, as tentações são maiores. No nosso tempo não existia droga, nem sabia o que é isso. E hoje os nossos meninos estão expostos. Então a gente, como avô, vai ser um constante intercessor para que os anjos do Senhor estejam em volta de cada um deles, para que eles não sejam atacados de forma alguma pelo inimigo. Respeite cada neto com sua personalidade. Tem neto que é um doce. Tem neto que parece com a família dele, né? Porque eu costumo dizer assim, quando sai igual a gente, mansinho, bonzinho, delicado, não chora, é uma criança gostosa, olha, igualzinho minha família.
Mas quando sai meio complicado, olha, a família dela, ou é a família dele, igualzinho a minha sogra. Porque coitada da sogra sempre que leva a pior. Mas a gente tem que respeitar cada criança, porque cada criança é diferente. Nossos filhos foram diferentes, gerados na mesma barriga, filhos de mesmo pai, da mesma mãe, cada um é diferente um do outro. Reage diferente, pensa diferente, fala diferente, tem uma visão de mundo diferente. E os netos, então, mais ainda, porque tem mais interferências de outras famílias. Então, a gente respeitar os nossos netos, cada um com a sua personalidade. Respeite a maneira de cada casal como educa os seus filhos. Por exemplo, se você tem 2, 3 filhos casados e os 2, 3 filhos estão com netos, então os netos são primos entre si. Aí você olha assim para um casal, esse aqui, eu gosto de fulano porque ele educa os meninos direitinho, mas esse aqui, a mulherzinha dele, só pela graça mesmo. Mas, olha, não faça comparação. Cada casal é diferente. A gente, então, vai ser intercessor. Vai continuar intercedendo para que Deus transforme o coração desses pais ainda que precisam sentir a responsabilidade. Curta essa fase. Ser avó é presente de Deus para nós. É dizer que a gente já viveu bastante. É dizer que Deus dá para nós uma segunda etapa. Primeiro foram os filhos e agora os netos. Então a gente tem que curtir essa fase. E é muito bom ser avó. Mantenha-se atualizado para acompanhar esses netos. E aí você vai ter que começar a ler e a se entender algumas coisas que acontecem nesse mundo de hoje para falar com eles. Eu me lembro quando teve o aniversário da Alane, e eu fiz uma mensagem em cima de termos usados pelos adolescentes hoje na conversa. Porque se vocês escutarem 2 adolescentes conversando, você não entende nada. Eles falam em códigos. E a gente fica assim voando, né? Então, eu fui pegar na internet para ver quais eram as palavras que usavam. E fui anotando várias palavras. Depois eu passei para a irmã dela, a Niele. E a Niele escreveu assim: tia, isso aqui são expressões paulistas, carioca é outra. Brincadeira? Até nisso. Então a gente ficar antenado. Eu gostaria de um dia ficar só olhando para ver como é que são as conversas, para ver a gente aprender os novos termos. Embora, quando a gente pega alguns e-mails escritos, especialmente em salas de bate-papo, o que estão fazendo com a língua portuguesa dá vontade de chorar. Tudo abreviado, né? Tudo abreviado. Isso aí é uma outra história que a gente depois um dia pode conversar. Então, mas manter-se atualizado. O que está acontecendo no mundo dos nossos netos? Lembre-se que ser criança e jovem tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida tem vantagens e desvantagens. É bom ser criança? É. Mas tem também que fazer algumas coisas que criança não gosta de fazer, como, por exemplo, ir para a escola. Ou então, fazer dever de casa, fazer tarefa de casa. Então, tem algumas coisas que criança não gosta, que é só brincar. E, embora hoje em dia a criança só brinque no computador. Porque hoje em dia o brinquedo fica só na ponta do dedo, que é em cima do mouse, né? Mas a gente que foi criada na rua, praticamente, a gente brincava na rua, a gente pulava corda na rua, brincava de queimada na rua, tudo na rua, porque na rua não tinha perigo. Hoje em dia é outra realidade, na rua tem perigo, você não pode deixar a criança na rua. Então, como é que você vai fazer? Vai ter que aproveitar alguns finais de semana para levar a criança no parque, para poder brincar com as crianças, para as crianças poderem correr, porque as crianças não correm. Por isso, hoje em dia, crianças obesas, porque elas ficam comendo McDonald's, né, e uma porção dessas coisas muito gostosas, entre aspas, e só na frente do computador, sentados, sem fazer qualquer atividade. O que acontece? Nossos adolescentes, muitas vezes, acabam criando gorduras que pertencem a nós, não a eles.
né? Por causa da idade, porque a gente é sedentária, porque a gente já não consegue andar muito, porque a gente já é mais devagar. Então a gente começa a engordar e começa a comer, começa a engordar porque a gente não faz ginástica. A gente tem preguiça de fazer ginástica. E às vezes também os nossos ossos não permitem as nossas ginásticas. Então lembrar que para eles também é difícil viver esse mundo. Então a gente como avó, como avô, vai facilitar para eles, vai ajudá-los. E uma das coisas que os nossos filhos e netos têm pavor é da expressão no meu tempo. Eles têm vontade de esganar a gente. Porque no meu tempo, o nosso tempo é hoje. Só que eles são filhos, nós somos avós, só isso. Nosso tempo é hoje. Então não tem nada no meu tempo. E aproveite os momentos quando você está com as crianças para falar de Jesus. Nós, como pais e avós, crentes que conhecemos a palavra, temos o privilégio de ensinar os nossos filhos. Eu gosto de ver a minha neta contando a história de Noé. Então ela conta a história de Noé, ela mal sabe falar, mas está contando a história de Noé, porque já está aprendendo a palavra de Deus. Então é a outra avó, né? Porque a outra avó que mora mais perto, então é a outra avó que tem o privilégio de ensinar. Eu só curto, eu só brinco, eu só corro quando eu posso. Mas cada criança tem o seu jeito de ser, mas a gente tem responsabilidade também de levá-las a Jesus Cristo. Quando os pais são crentes e levam as crianças e ensinam as crianças, é uma coisa. Quando os pais não são crentes, e às vezes tem pais que proíbem os avós de falarem de Jesus. E aí você tem que gastar mais joelho ainda no chão, para orar, para interceder pelos pais e pelos filhos, para que Deus haja na vida deles. Ser avó é um privilégio. Então, graças a Deus por chegar nessa idade e ver fruto do fruto. E como nós todos, e alguns de vocês, como o caso de bisavô, deve ser uma coisa melhor ainda, né? O neto dando bisneto. Eu acho que não chego lá não, mas, em todo caso, ser avó é uma coisa muito boa, é um privilégio que Deus tem dado para nós. E eu vou convidar cada um dos irmãos a fecharem os seus olhos e agora escolha uma poltrona bem confortável, sente-se nessa poltrona, pegue todos os seus netos e bota no colo. Não importa o tamanho. Se eles já são casados, se eles estão namorando, pega a namorada junto, bota no colo. E agora olhe para cada um deles e coloque como oferenda no altar do Senhor. Na mente a gente consegue segurar todos os netos ao mesmo tempo. Fisicamente não. Mas na mente sim. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por este encontro nesta tarde. Porque cada um de nós que estamos aqui temos a alegria de vermos os filhos dos nossos filhos. O coroamento do Senhor na nossa vida. Esses netos que vêm restaurar as nossas forças, que vêm dar alegria ao nosso coração. Nós colocamos agora cada um deles nos teus braços, dizendo: Senhor, cuida deles. Não permita que nenhum mal caia sobre eles, mas que eles sejam ensinados na tua palavra e sejam fiéis nos teus caminhos. Os dias de hoje são difíceis para os nossos netos pequenos e adolescentes, mas que o Senhor esteja na dianteira de cada um deles, abrindo espaços e caminhos e guardando cada um deles. Abençoa os pais, os nossos filhos, que são responsáveis diretamente pela criação de cada um deles. Dá-lhes força, renova seu vigor, ajuda-os nas suas profissões, ajuda nas suas vidas espirituais,
para que eles tenham um compromisso com o Senhor de continuar colocando a Tua palavra, a Tua verdade no coração das crianças. Toma conta de cada um deles, Deus, e ajuda-nos como avós a sermos intercessores dos nossos netos, dos nossos filhos, para que a Tua glória se manifeste em nossa família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Encerrar este culto cantando Tu és fiel, Senhor. A Tua mercê é misericórdia, a Tua bondade, a Tua misericórdia a cada dia me sustenta, porque Tu és fiel, Senhor. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Vamos cantar, vamos ficar de pé, encerrando. Pastor Alceni depois ora e traz a bênção. Os irmãos podem sentar. Eu fiquei me lembrando dos meus avós, né? Ainda não sou avô, mas realmente essa figura do avô é marcante nas nossas vidas, né? Eu fiquei ali dos olhos fechados me lembrando da casa da minha avó, e tinha um prato que era marcante na minha avó, que eu me lembro, né? Sempre quando eu vejo ou ouço, eu associo logo a minha avó: tutu com ovo frito. Eu nunca comi um feijão com farinha com ovo frito igual a minha avó fazia. Então, são detalhes que ficam marcados nas nossas vidas e que a gente nunca mais esquece. E são privilégios, né, dos avós. E a gente, nesta tarde, teve a participação aqui dos adolescentes.
Quero agradecer muito. A gente tem uma lembrança para deixar com cada um deles. Eu gostaria que aqueles que eu... Irmão Mateus, Lúcia, Moacir, Irmã Eloá, Irmã Rita, viessem aqui e entregassem aqui uma pequena lembrança, né, marcar esse dia em que a gente pôde unir essas gerações, né? Os netos, adolescentes, jovens e os avós. Então, é uma data importante, um momento importante da nossa vida. Eu quero agradecer aqui um grupo bom de pessoas, né, que estão aqui presentes. Recebam o nosso abraço e o nosso agradecimento aí pela participação de vocês aqui conosco. E agora nós vamos, ao término aqui do culto, descer lá embaixo no Salão Allen. Nós vamos ter a oportunidade de ter um momento de confraternização, onde a gente vai poder tomar um chá, bater um papo, nos conhecer uns aos outros de uma forma mais íntima. Existe alguém aqui que não seja membro da nossa igreja de Itacuruçá? Eu gostaria que ficasse de pé para a gente conhecer, que não faça parte da nossa igreja. Temos um grupo bem significativo, vai receber um abraço de alguém aí da igreja de Itacuruçá. Seja abraçada e sinta-se como recepcionada pela nossa igreja, né? Sejam muito bem-vindos, espero que tenham gostado. Nós estamos com a nossa programação aí dos Pedras Vivas. Procure se informar, sempre nas sextas-feiras à tarde a gente tem essa programação, tá? Deus abençoe. Nós vamos então orar nesse instante, terminando essa primeira parte da nossa programação nessa tarde. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Pai amado, muito obrigado por tudo que vivemos aqui, ó Pai, por esses momentos, pelas músicas, ó Deus, que cantamos, pela mensagem que recebemos nesta tarde. Ó Senhor, que possamos sair daqui, ó Deus, certos de que temos muito a Te agradecer por tudo que já vivemos, pelos nossos filhos que criamos e agora a oportunidade, ó Deus, de poder conviver com mais essa geração, com os nossos netos. Muito obrigado, porque sabemos que não há nenhum merecimento em nós. Tudo é pela Tua imensa e maravilhosa graça. Por isso nós Te agradecemos. E este culto foi para isso, ó Deus, para dizer que nós somos imensamente gratos a Ti por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, essa maravilhosa graça, e a consolação e a presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com os nossos filhos, com os nossos netos, hoje e para todo sempre. Amém e amém.